o Senhor fala acerca das características da igreja, e o Senhor diz que é uma igreja que ela nem é quente e nem é fria, é morna, e por ser morna, o Senhor diz: eu vomitar-te-ei. O Senhor narra, discorre todo o comportamento, toda a característica da igreja, e o Senhor diz para a igreja o que é que ela é para Ele. E quando o Senhor diz o que é que ela é para Ele, diante dos olhos dele, mas o Senhor não diz porque Ele quer desprezá-la, mas Ele diz e se oferece que Ele quer que ela se arrependa, que ela volte a buscar valores, e Ele diz: eu estou na porta batendo, eis que eu estou à porta e bato. Se nós olharmos, a carta foi escrita a uma igreja. Uma igreja, jamais uma igreja vai professar que Cristo não está dentro dela, que Cristo está de fora. Jamais uma igreja vai dizer que Cristo, que a igreja vai pregar que Cristo está aqui, que Cristo está dentro dela, que Cristo está com ela, que ela prega o evangelho de Cristo, que ela fala da palavra, que ela cultua Cristo. Mas a Cristo aqui, ele se revela que ele estava fora dela, que ele não estava dentro, ele estava do lado de fora. E dizendo que ele está do lado de fora, ele diz que quer entrar, mas para ele entrar é necessário que ela abrisse a porta, e além de abrir a porta, desse ouvindo a sua voz. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, sairei. Nós entendemos que Cristo, ele não força, ele não arromba, ele não força a porta, mas ele quer que nós venhamos abrir a porta. Olhando para a carta Apocalipse, olhando Jesus querendo entrar, eu comecei a meditar. Lá na série eu comecei a meditar sobre as casas em que Jesus entrou. E a primeira casa que eu lembrei que Jesus entrou foi a casa da sogra de Pedro. Que Jesus entrou na casa, e eu escrevi alguns pontos, anotei sobre Jesus entrar na casa. Eu vejo em Apocalipse capítulo número 3, versículo 20, Jesus dizendo assim: eu quero entrar. E quando Jesus quer entrar, é porque Ele quer fazer alguma coisa, e bem-aventurado é aquele que abre a porta para Jesus entrar em casa. Porque quando Jesus entra em uma casa, se houver tristeza, Ele traz alegria. Se houver tristeza, Jesus traz alegria quando Ele entra em uma casa. Quando Jesus entra em uma casa, se houver doença, Ele traz a cura. Porque Ele é médico por excelência. Quando Jesus entra em uma casa que abriu a porta para Ele, se houver qualquer tipo de dificuldade, Jesus, Ele traz a solução. Em meio à dificuldade, quando Jesus entra na casa, Ele traz a solução em meio à dificuldade. Quando Jesus entra numa casa que tudo está se perdendo, está desmoronando, está indo de mal a pior, Jesus, Ele traz a restauração, Ele regenera, restitui, restaura, porque Ele tem esse poder. Quando Jesus entra em uma casa, se não houver mais esperança, se não houver mais expectativa de vida, Ele traz a sua palavra, que regenera a fé, que Ele traz esperança, que renova as forças, e Ele muda o rumo da história. Eu, você, nós, igreja, nós não vamos conhecer a vida de ninguém que Jesus verdadeiramente entrou, foi aceito em sua vida, em sua casa, e não houve mudança. A casa que Jesus entra, Ele traz mudança. Quando Jesus entra na casa, se tiver perdição, Ele traz a salvação aonde havia perdição. Aí nós vemos Apocalipse, a igreja de Laodiceia, uma igreja, vocês estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus, Ele não quer ficar de fora. Jesus, Ele quer entrar.
Jesus não quer ficar de fora. Jesus quer entrar na nossa casa física, na nossa casa espiritual. Jesus, ele quer entrar. Jesus não quer ficar de fora, mas ele não força. Jesus não é do MST invasor. Jesus, ele bate na porta, ele pede permissão, e se nós abrirmos a porta, Jesus, ele entra e faz maravilha. Nós observamos na Escritura Sagrada algumas casas que Jesus entrou, e quando nós olhamos na Escritura Sagrada algumas casas que Jesus entrou, nós vemos que aconteceu algo benéfico. Se você for ler a história no livro de João capítulo 2, a festa das bodas em Caná era numa casa. Jesus foi convidado junto com a sua mãe, e ele entrou para aquela casa, e naquela casa a Bíblia vai dizer que acabou o vinho. Estava acontecendo a festa, e ainda em meio à festa, não era o tempo determinado para a festa acabar, não era o fim da festa, mas acabou o vinho. E vinho, biblicamente, ele representa alegria. Biblicamente, vinho fala de alegria, representa alegria. Uma festa judaica que acabasse o vinho não tinha alegria, não tinha regozijo. E naquele casamento, naquela festa, Jesus, ele foi convidado, ele entrou na casa, e aquela casa tinha acabado o vinho que representa a alegria. E a Bíblia vai dizer que Maria procurou Jesus. Ele estava na festa, ele estava naquela casa. E ele disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mesmo assim, ela entendeu que Jesus, ele tinha o poder de solucionar o problema daquela casa. E ela virou para os servos e disse assim: ó, faz tudo o que ele vos disser. Se você for observar Apocalipse, ele disse: se alguém ouvir a minha voz. Primeiro está ouvindo a voz dele. Maria disse: faz tudo o que ele vos disser. Se alguém ouvir a minha voz, Maria disse: se der ouvido o que ele mandar fazer, vai acontecer a restauração. Se der ouvido ao que ele, a ordem, a ordenança, a instrução de Cristo, acontece a restauração. Não tinha acontecido a restauração de ter vinho naquela festa se os discípulos, se o servo, se ninguém ali desse ouvido à voz de Jesus. Mas porquanto ele estava, ele entrou na festa, ele entrou naquela casa, e deram ouvido ao que Jesus mandou fazer, mesmo parecendo que não tinha nada a ver com a solução do vinho. Porque às vezes queremos solucionar o nosso problema, e queremos que Jesus solucione o nosso problema, e Jesus fala conosco de forma que nós não obedecemos, não dando ouvido, porque dizemos que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o acontecimento da nossa vida, parece que não tem nada a ver com a solução que eu quero, com o meu desejo, como eu quero, e nisso não dá ouvido à voz de Cristo, aí não tem solução. Mas eles deram ouvido, obedeceram, e a água foi transformada em vinho, e a alegria da festa voltou. Mas por que isso aconteceu? Porque Jesus entrou naquela casa. Jesus entrou naquela casa. Nós entendemos que uma casa que Jesus já entrou um dia, ela pode acabar a alegria, mas se procurar Ele, que Ele está em casa, e der ouvido à voz da instrução dEle, a alegria pode ser restaurada. A alegria pode ser regenerada. A alegria pode voltar a fluir e ser melhor do que a primeira. Nós vemos aqui a luz da Escritura Sagrada, João 2, que com Jesus dentro de casa as coisas podem acabar. Que com Jesus dentro de casa pode faltar alguma coisa. Não é porque eu tenho Jesus que não vai faltar, não. Pode faltar, a enfermidade pode bater na porta, o pão da dispensa pode acabar. Eu não posso passar por isso que eu tentei. Pode voltar sim, mas o segredo da restauração é dar ouvido à instrução de Jesus. Às vezes Ele permite até faltar, que é para Ele se manifestar, e trazer melhor do que aquilo do que pensamos que estava no bom. Entenda que com Jesus em casa as coisas podem voltar, mas não vai permanecer em falta.
não vai permanecer em falta, porque Jesus está ali, Ele é a solução para trazer melhor do que o que acabou. Jesus é a solução para trazer melhor do que o que o vinho acabou, e o vinho que Ele trouxe foi melhor. O vinho que Ele trouxe foi melhor. O casamento deu continuidade com alegria. É importante quando damos ouvido à voz de Jesus. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo número 4, versículo 38 a seguir, que Jesus, saindo da sinagoga, foi para a casa de Pedro. E entrou na casa de Pedro. A sogra de Pedro estava lá enferma, com febre. E Jesus, ele vendo-a moribunda, vendo que estava enferma, Jesus ministrou a cura. E a Escritura vai dizer que a sogra de Pedro foi curada. É interessante observarmos que Pedro levou Jesus para onde? Para a casa dele. Pedro levou Jesus para a casa dele, e Pedro informou a Jesus a circunstância da sua sogra. E Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus entrou na casa de Pedro e trouxe que cura aonde havia enfermidade. Jesus trouxe cura aonde havia enfermidade. E o que me chama a atenção é que nós todos conhecemos, quando uma pessoa está com febre, perde o paladar, perde o ânimo, dá fraqueza, só dá vontade de estacionar, deitar e dormir. E se não for tratada a febre, é arriscado ir a óbito. Mas depois que é curado da febre, se levanta. E os textos bíblicos, se você for dar uma olhada aí em Lucas, capítulo número 4, versículo 38 e 39, vai lhe trazer uma informação importante. Jesus entrou na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava enferma. Jesus curou a sogra de Pedro, curou, mas curada ela se levantou para servir. Curada ela se levantou para servir a Jesus. A prova da cura, do regozijo da cura, ela se levantou para servir a Jesus e a seu discípulo. Porque quando Jesus entra na casa e cura, a pessoa curada se levanta para servir ao Senhor. A pessoa curada se levanta. Faz aquele pregador do tempo agora, pegou, foi curado, se levanta para servir. A sogra de Pedro, ela foi curada, ela se levantou para fazer o quê? Foi servir ao Senhor Jesus. É impossível Jesus entrar numa casa aceito, convidado, honrado e não acontecer algo. Jesus curou a sogra de Pedro e ela se levantou para servir. É importante levar Jesus para casa. Levar Jesus para casa é melhor do que levar discussão de político. Levar Jesus para casa é melhor do que levar a série da Netflix. Levar Jesus para casa é melhor do que levar qualquer informação do reino natural. Levar Jesus para casa, Ele traz a cura para o nosso familiar que está enfermo. Levar Jesus para casa, Ele traz solução. Porque quando não levamos Jesus para nossa casa, podemos levar coisas que não é Jesus, em vez de trazer solução para nossa família, matar a nossa família. Tem informação que leva-se para casa e conversa entre familiares, que em vez de dar vida e força espiritual para servir, para andar para a igreja, para servir ao Senhor, mata os familiares. Mas quando se leva Jesus, palavra de Deus, o louvor do Senhor, quando se leva Jesus para casa, o testemunho de Cristo, ei, Deus, Ele entra com providência na família. É importante levar Jesus para casa. É importante levar Jesus para casa. Jesus entra na casa de Pedro e traz a cura para a sogra de Pedro que está enfermo, e depois de curada, ela se levanta para servir. A palavra do Senhor vai nos falar no livro de Lucas, capítulo número 19, a partir do versículo número 5 a seguir,
que Jesus ia passando e olhou um homem de estatura pequena que subiu na figueira brava para ver Jesus. E Jesus olha para aquele homem e diz assim: desce da figueira, porque hoje eu vou posar na tua casa. E se você for ler o texto, quando Jesus entra na casa daquele homem, que ele começa a conversar com Jesus, todo com o coração quebrantado, se eu não estou enganado, é o versículo número 9. Jesus diz assim: hoje a salvação entrou na tua casa, porque tu é filho da... Quando Jesus entra na casa, ele leva para a salvação para aquele que tem a promessa e estava condenado ao pecado, condenado à morte. Tem promessa de Deus, tem promessa na vida, é filho da promessa. Jesus precisa entrar em casa para salvar o filho da promessa, porque se não levar Jesus para casa, levar contenda, levar fofoca, levar disse, não tem salvação para o filho da promessa. Mas quando leva Jesus, Jesus salva o filho da promessa. Não é com contenda que salva o filho da promessa, é levando Jesus para casa. Jesus olhou para Zaqueu e disse: tu é filho da promessa, tu é da descendência de Abraão, e a salvação hoje entra na tua casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu e levou salvação. A salvação para o filho da promessa é Jesus entrar em casa. A salvação para o filho da promessa é levar Jesus para casa. É levar Jesus para casa, é abrir a porta para Jesus entrar. Zaqueu por si só ele desejou, almejou se aproximar, ver Jesus. Jesus viu o desejo deles: desce daquela figueira, porque hoje eu vou posar na tua casa. Zaqueu abriu a porta, Jesus entrou. Jesus disse: a salvação hoje entrou na tua casa, porque tu é filho da promessa. Cadê o filho da promessa? Cadê o filho da promessa? Ai, que fácil. Meu filho é filho de uma promessa do Senhor. Meu tempo está levando Jesus para casa o tempo inteiro, para Jesus salvar meu filho, porque ele tem uma promessa. Estava orando um dia num monte, lá dentro do mato, e Deus falou comigo: eu vou te dar um filho. Eu disse assim, eu pensei comigo: eu estou doido, casado não tenho filho. E quando eu fui para casa, desci do monte da oração para cá, que eu deitei para dormir, vi minha mulher toda vestida de azul com um barrigão. E o Senhor disse assim: estou tirando filho aonde? Para tu criar para mim. Eu virei para ela e disse: amor, tu tá grávida, teu filho é homem. Ela disse: tô nada. Nada. Eu digo: tá, o filho é homem. Daqui a pouco ela começou a achar o feijão cheiroso, gostoso, o feijão fedendo. Olha o menino lindo que está ali, ó. Mas tem que dizer uma coisa para você: Jesus me disse, Jesus fez uma promessa, e eu tenho que ficar levando Jesus para casa, para a salvação, que tem a promessa. Eu tenho que ficar alimentando com Jesus, para Jesus salvar. Às vezes Jesus quer entrar na nossa família, quer entrar na nossa casa, mas ao invés de levarmos Jesus, um momento de louvor, de adoração, de salmodiar, levamos tantas coisas para casa, tanta contaminação, que ao invés de dar a vida espiritual, mata os nossos familiares. Tem filho de crente que não quer saber de Jesus, não quer saber de igreja, não quer saber de pastor, porque de informação, que em vez de levar Jesus, levou o que não devia levar. Aí tem filho que bate no coração: quando eu crescer eu só vou, porque quando eu crescer eu não vou lá. Porque ele vem estar levando Jesus, e está apresentando Jesus, e está buscando Jesus para a vida, para o filho é Jesus, está levando o que não deve levar. Aí mas quando você leva Jesus, você leva a verdade. Quando se leva Jesus, se leva compromisso. Quando leva Jesus para cá, se leva sinceridade. Não se tem como quando se leva Jesus, se leva caráter. Quem leva Jesus para casa não leva mentira. Quem leva Jesus para casa não leva engano. Quem leva Jesus para casa não leva falsidade. Quem leva Jesus para casa leva verdade.
verdade liberta. Que levou Jesus, levou a verdade. E ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos. Quem leva Jesus para casa leva a verdade. E Jesus opera na família, porque a verdade chegou. A verdade chegou, o filho cresce com respeito. O esposo não é crente, mas ele olha e diz: a minha mulher é crente, essa não, aquela ali, ela tem Jesus. Respeita, porque está levando Jesus para casa. E Ele quem faz a obra, é Ele quem liberta, é Ele quem transforma, é Ele quem expulsa o maligno. Quer levar Jesus para casa? Será que nós dessa geração estamos levando Jesus para casa? Será que nós estamos levando Jesus para nossas reuniões para casa? Será que os nossos filhos estão ouvindo de nós é Jesus? Ei, será que o nosso parente não evangélico está ouvindo de nós em nossas reuniões em casa é Jesus? Quem é que nós estamos levando para casa? E como é que vamos trazer para Jesus se não levamos Jesus para eles? Quem nós estamos levando para nossas casas? A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Mateus, capítulo de número 26, Lucas 7 e João 12, que todos vão narrar a mesma história. E se não me foge a memória, Marcos 10. Se eu não estou esquecendo, um jantar em Betânia, na casa de Simão o leproso. E a Escritura Sagrada vai nos dizer que depois, se você for ler o contexto, depois que Jesus ressuscita Lázaro, um fariseu por nome Simão, ele ouve. E ele ouve a notícia: Jesus ressuscitou lá. O que ele faz? Ele faz um jantar, uma ceia, e convida Jesus. Ele era leproso. Ele convida Jesus para a casa dele. Jesus entra na casa dele. Maria está lá servindo, trabalhando na casa dele. Jesus entra na casa de Simão o leproso. Simão não honra Jesus. Simão não dá água para lavar os pés. Jesus vai tirar a poeira dos pés. Simão não salva Jesus com óculos santo. Simão não dá a devida honra que Jesus precisa ser honrado quando ele entra na casa e quando é convidado. Mas Simão convidou, levou Jesus para a casa dele, mas não honrou Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus está lá trabalhando, Maria, ela chega nos pés de Jesus e ela lava os pés de Jesus com a água da alma, porque ela começa a chorar e lava os pés de Jesus. Maria lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e quebra um vaso de unguento de nardo puro e unge o corpo de Jesus. Maria enxuga aos pés de Jesus com os cabelos. A palavra do Senhor vai dizer no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 15, que ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso. Maria usa a sua honra para enxugar os pés de Jesus. Maria deu o que ela tinha de honroso, ela depositou nos pés de Jesus. Maria recebe dentro da casa de Simão o leproso. Maria recebe perdão. Maria recebe a graça de Cristo. Mas Simão o leproso, que levou Jesus para a casa dele só porque viu o milagre na casa, na vida de Lázaro, não recebe a cura da sua lepra, não recebe a graça de Deus, não recebe a honra de Cristo. Quando chega capítulo 7 do livro de Lucas, no capítulo 7, versículo de número 40 lá na frente, Jesus vai dizer para ele: eu entrei na tua casa e tu não me saudaste com óculos, não me desse água para lavar os meus pés. E essa mulher, desde quando eu cheguei, ela lava os meus pés com as suas lágrimas e enxuga com o seu cabelo. Simão levou Jesus para casa, mas não honrou Jesus. E não aconteceu nada na vida dele. Aconteceu na vida de alguém que entrou na casa, escuta, de alguém que entrou na casa de Simão, que Jesus estava, recebeu o milagre, recebeu a providência, mas Simão não recebeu. Sabe o que eu entendo com isso, Presbítero Wagner? Que é possível alguém ter Jesus em casa e Jesus operar na vida de outro, estando na casa dele, mas não operar na vida dele.
Mas por que ele não opera? Porque não honra, não dá devida honra a Jesus. Simão pensou que ia comprar Jesus com um jantar, com um banquete. Ficou murmurando contra a Maria que quebrou o seu unguento de nardo puro. Jesus dirige, capítulo 7 de Lucas, Jesus dirige a palavra dele a Simão: eu entrei na tua casa e tu não me deste óculos, não me deste água para lavar os meus pés. Jesus faz milagre quando ele entra na casa, mas é necessário que se dê ouvido à voz dele. É necessário que se honre a Cristo. É necessário que se venha reverenciar a Jesus. Jesus, ele faz milagre, ele traz providência, mas é quando ele entra na casa e ele não fica de escanteio. Ele não fica lá, irmão. Horrenda coisa é você ser convidado para uma casa, para alguma coisa, e quando chega lá você ser desprezado. Horrenda coisa. Um certo dia eu fui para um casamento, fui convidado para ser padrinho de casamento. Quando chegou lá, fui ficar na casa. Quando chegou lá na hora de dormir, eu dormi na garagem, no chão, que nem um cachorro. Voltei de lá envergonhado e triste. Imagine eu, homem, sentir isso e chamar Jesus para dentro de casa e não honrar Jesus. Dá preferência para tantas outras coisas, dá prioridade para tantas outras coisas, mas Jesus convidou, deu Jesus em casa, mas ele não é minha prioridade. Ele não é minha prioridade, eu quero as providências dele para mim. Jesus, ele faz milagre, ele opera maravilha, mas quando ele está na casa com prioridade, ele come até no banquete, ele aceita até que seja feito. Porque ele entrou na casa de Marta e Maria, e Maria se foi para os pés de Jesus. Maria foi dar a devida atenção e honra, a devida prioridade a Jesus. Mas Marta ficou lá fadigada, preocupada com os afazeres. Jesus não foi a prioridade dela. Jesus chamou e disse: Marta, Marta, uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a certa. Jesus entra na casa e faz milagre, mas ele tem que ser prioridade da casa que ele entra. Quando ele não é prioridade, não tem providência, não tem milagre. Ele tem que ser prioridade. Quem foi que correu atrás de Jesus? Quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, foi Maria. Maria sempre teve Jesus como prioridade. Além de ter Jesus em casa, precisamos priorizar Ele. Ele tem que estar em primeiro lugar. Pulei da cama, acordei, pulei da cama, a prioridade é Jesus, agradecer, orar. Não é olhar o celular, não é ligar a televisão, não é olhar a vida secular. Jesus, ele precisa voltar a ser prioridade nas casas que convidou para ele entrar. Porque quando ele é prioridade, ele passa a fazer milagre. Tem muita casa que até já convidou Jesus para entrar. Diz até: eu tenho Jesus, mas Jesus está lá de escanteio. Não é mais prioridade. Não tem conversa com ele da palavra. Não tem quebrantamento como Maria. Ela teve o quebrantamento do seu quebrantamento. Ela lavou os pés de Jesus com lágrimas. Não tem quebrantamento. Não tem lágrimas. Não chora mais nos pés de Jesus. Não busca mais, porque não é mais prioridade. A casa que Jesus entra, ele faz milagre. Ele entra com prioridade. Ele é prioridade. Ele é prioridade. A palavra do Senhor nos conta que um certo homem, ele estava com a filha enfermo, e ele desceu e quebrou o protocolo de toda a sua ética e foi buscar Jesus. E quando chegou lá, ele disse: eu quero que você vá na minha casa, porque a minha filha está enferma. E quando ele está lá, chegou o mensageiro e disse: olha, não incomoda mais o mestre não, porque a menina já morreu. Mas Jesus disse: ele assim: eu vou na tua casa, porque tu deixou todas as tuas prioridades para vir me buscar. Rompeu todas as prioridades, todo o patamar, toda a posição rompeu, todo o orgulho foi rompido para priorizar a busca de Jesus. Jairo não deixou o orgulho. Eu sou o príncipe da sinagoga, eu sou líder, eu vou mandar uma mensagem, eu vou mandar recado para ele vir. Não, ele rompeu todo o orgulho e desceu para ir buscar Jesus.
Quando ele desceu para ir buscar Jesus, o mensageiro chegou para ele assim: ó, não incomoda mais o mestre, não, a menina já morreu. Sabe o que o mensageiro está dizendo? Não tem mais jeito para a tua causa, não tem mais solução, não desiste. Jesus disse assim: ei, não desiste não, eu vou entrar na tua casa. Não desiste não, está tudo acabado para o homem. Eu vou entrar na tua casa, a menina só está dormindo. Entra na casa de Jairo e a menina que estava morta, Jesus entra e traz a vida. Jesus traz a vida. Ei, o mensageiro pode estar dizendo que não tem mais jeito para o teu filho. O mensageiro pode estar dizendo que não tem mais jeito na tua causa, mas tu deixou todas as tuas prioridades para vir buscar Jesus. Tu tem deixado as tuas prioridades para vir buscar Jesus. E Jesus está te dizendo: eu vou entrar na tua casa. E aquilo que está morto eu trago vida. Aquilo que já morreu, eu sou a ressurreição e a vida. Eu trago vida, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Eu vou entrar na tua casa. Jairo não levou em conta nenhuma posição que ele tinha, não levou em conta nenhuma crítica que ele ia ter. Ele priorizou a busca a Jesus. Bota Jesus como a tua prioridade, que não tem enfermidade, não tem derrota, não tem dor, não tem perda, ei, não tem morte que vai suportar Jesus entrando na tua casa como prioridade da tua vida. Jairo priorizou buscar Jesus. Não, eu não vou deixar a minha filha morrer. Não, ele priorizou a buscar Jesus. Sabe que Jesus tem sido a nossa prioridade? Sabe que Jesus tem sido a nossa prioridade? Quando Jesus é nossa prioridade, a nossa prioridade, Jesus levando Jesus para casa, é para adoração, é para veneração, é para busca. Porque quem leva Jesus sem a prioridade certa perde a bênção. Jesus foi levado para a casa de Caifás, mas Jesus não foi levado para a casa de Caifás como prioridade correta, como prioridade que traz solução. Jesus foi levado para a casa de Caifás para discussão, para juízo, para julgamento. Ei, não queira contenda dentro da sua casa, não queira questão de julgamento sobre doutrina. Leva Jesus para a tua casa para adoração. Leva Jesus para a tua casa para honrar, para adorar, para servir. Porque levar Jesus para casa, que nem Caifás, não tem solução de problema. Caifás levou Jesus para casa, foi para juízo. Levaram Jesus para casa de Caifás, foi para juízo, para condenar, para acusar. E quando leva Jesus para acusar, para culpar. Porque tem muita gente assim: mas Jesus sabia por que não deixou. Eu sou crente há tanto tempo, porque Jesus permitiu isso. Não tem solução. Quando fica dizendo: Jesus, eu não aceito, eu sou teu servo. Não tem solução, não. Não leva Jesus para casa para juízo. Leva para aceitar como ele é, para adorar como ele é, para servir a ele como ele é. Adora na dificuldade, adora na prova, adora na rejeição, que ele não te abandona, ele não te deixa. Vai levar Jesus no juízo, levar Jesus a juízo para casa. Eu não aceito. Eu dizimo há tanto tempo, não leva Jesus para juízo, não resolve o problema. Leva para adoração, leva para honra. Abre mão de tudo por ele e para ele. Está
prioridade a Ele, Ele entra com providência. Vive o meu Deus em cuja presença estou, e há poder no sangue de Jesus. O Senhor está dizendo: eu quero voltar a ser prioridade na tua vida. Tem muita gente, ei, não está lá fora, não está aqui dentro, e Jesus está dizendo: eu quero voltar a ser prioridade na tua vida. Eu quero voltar a conversar contigo, eu quero voltar a ter diálogo contigo nas madrugadas, eu quero voltar a conversar contigo na minha palavra. Eu quero ser prioridade na tua vida. Dá uma olhada se Jesus está dentro ou está fora batendo. Ele está dizendo: eu quero voltar a ser prioridade. Eu quero voltar a ser prioridade na tua vida. Jesus está batendo. Ele está dizendo: está ouvindo a minha voz? Eu quero voltar a conversar contigo como conversava. Quando tu orava, como tu me buscava. Hoje já não ora mais, ela me busca mais. Eu quero voltar a ser prioridade, irmãos. É gostoso quando Jesus é prioridade em nossas vidas. Se une com a tua família, se une com a tua esposa, com a tua mãe, com o teu pai. Dá prioridade a Jesus. Abre mão do teu eu e dá prioridade a Jesus. Quando dá prioridade a Jesus, o embaraço cai por terra. A falta pode até bater dentro de casa, mas quando a prioridade é Cristo, Ele traz solução em meio à falta. Quando a prioridade é Jesus, a enfermidade pode até bater na porta, mas Jesus é prioridade, e a prioridade é médico por excelência. Ele traz a cura. Jesus, Ele precisa ser prioridade. Deixa Jesus entrar na tua vida, na tua casa, como prioridade. Prioridade. Quanto tempo tem que Jesus não é prioridade na tua vida? Não deixe que os problemas da vida sejam lá, tirem Jesus de ser prioridade na tua vida. Não deixe que as invertidas, que os passarinhos, as belas flores desse mundo, tire Jesus de ser prioridade na tua vida. Jesus, Ele precisa ser prioridade. Além de Ele entrar na casa, Ele precisa ser prioridade. Ter Jesus em casa e não tê-lo como prioridade não adianta ter. Fazer banquete bonito para os outros ver que tem banquete com Jesus não traz solução. Banquete bonito para mostrar que tem Jesus em casa sem priorizar Jesus é pura maquiagem. Simão fez um banquete bonito, botou cozinheira, botou garçonete, botou mais no prioridade. Aí chega uma garçonete da vida pecadora, aí olha para ele e diz: não, Jesus está aqui. Simão, o camarada com Jesus em casa e continua leproso. Você não encontra na história de Simão que ele foi curado da lepra. Ele tinha Jesus em casa, mas continuou sendo na história Simão, um leproso. Ter Jesus em casa e não honrar não traz solução para o problema. A lepra não saiu, não foi curado da lepra. Ele agora olha uma garçonete pecadora, falha, cheia de acusação, desprezada. Chega nos pés de Jesus e começa a lavar com lágrima. E ela recebe o que ele não recebeu. E outra coisa, Jesus ainda disse sobre aquela pecadora: vai ficar testemunhado. O feito dela vai servir de testemunho. O feito dela será anunciado. Sabe por quê? Vale a pena priorizar Jesus. Se coloca de pé, 9 horas. Jesus quer ser prioridade na tua casa, na tua família, na tua vida. Ele traz solução.